Eu já estou com o Dr. Augusto Legnani Neto, oftalmologista do programa Nossa Casa, né? Sentiram falta dele, né? Mas não ficaram sem matéria, hein? Sempre nós estamos, mesmo que ele não dê entrevista, porque final de ano é uma correria, é filho no colégio, é apresentação do filho e uma coisa ou outra, né? Eu sei como é que é porque eu tenho minhas netas. Bom, enfim, hoje nossa matéria é fresquinha para vocês. Muita gente falou assim para mim, Tamires, converse com o Dr. Augusto a respeito da caravana transformação que aconteceu lá em Mato Grosso, Cuiabá. E foi cirurgia de catarata. As pessoas já têm um pouco de receio de cirurgia de catarata, principalmente se um parente fez e não ficou bom, fez parte, né, do mutirão e deu problemas. Então, muitas pessoas ficaram assim, pergunta para o Dr. Augusto se uma lente intraocular, por exemplo, pode desaparecer. Um profissional examinou o olho daquele senhor e não sei o que, e não achou a lente, e a advogada dos médicos falou assim que tinha a lente saiu do lugar. Então, ficou uma piada ali, uma piada com fraude, né? E então o Dr. Augusto vai falar um pouquinho a respeito deste assunto. Se a lente sair do lugar, ela desaparece? Ou se um profissional examinar, ele vai encontrar a lente? Então tudo isso, e depois também, se der mais tempinho aí, nós vamos falar bem sobre esse assunto, porque as pessoas ficam com um pouquinho de receio de fazer a cirurgia, né? Eu falo para vocês, não tenho receio de fazer cirurgia, mas não participe de mutirão, não. O mutirão é um atrás do outro, é uma coisinha muito rápida, né? Pegue um profissional, né? Uma pessoa, marque a sua hora, tudo direitinho, bonitinho, que as coisas vão acontecer do jeitinho que você imagina. Você vai ter a sua visão de volta e muito boa. Eu sempre falo que a cirurgia também tinha um pouco de receio, mas quando eu conheci o Dr. Augusto, que ele falou assim, eu tenho paixão de fazer cirurgia de catarata. Daí você sente no profissional que ele gosta daquilo, que dá resultado. Daí você se sente segura. Eu fiz, e se tiver que fazer, faço de novo. Muito, muito, muito bom. Não fiquem com medo por este motivo. Eu sei que as pessoas ficaram com um pouco de receio. Oi? Oi. Tudo bom, Tamires? Uma boa noite, pessoal de casa. Então, falar sobre um caso específico é muito complicado, porque eu não vi o caso, não sei como é o caso, mas o que a gente pode falar no geral? Primeira coisa, está sendo investigado, né? Essa campanha lá em Cuiabá acabou saindo na mídia de uma maneira um pouco mais alarmante, e quando a mídia faz isso, aparecem sempre alguns casos que às vezes são exagerados, são aumentados, às vezes são verdades, e às vezes quando passa de um ouvido em ouvido, a coisa vai aumentando e vai tomando proporções que às vezes não são as proporções reais. Mas está sendo investigado, eu acho que até o Ministério Público foi chamado, e a gente vai acabar sabendo dos culpados, se houve culpado, se realmente houve fraude, se não houve fraude, isso aí tudo vai ser esclarecido. Então, por enquanto, o que a gente sabe é que o pessoal tinha uma ideia, era uma ideia que era para desafogar a região. Alguns oftalmologistas do local não gostavam do tipo de trabalho que ocorria lá, mas é tudo, um lado tem a sua vontade não feita, e o outro lado tem uma vontade de fazer, e as coisas às vezes se confundem ali. A gente não pode levar nenhuma das duas como verdade. Se uma lente pode desaparecer, ela não desaparece, mas uma lente pode se deslocar. Eu posso colocar a lente no local certo, e existem patologias do corpo ciliar que podem levar essa lente a se deslocar para a retina. Sem levar uma pancada no olho, nada? Sem levar uma pancada, nada. Normal. Às vezes, por um tempo, pode, com o tempo elas podem sair do lugar. Então pode acontecer isso, tá? Numa cirurgia perfeitamente normal. Existem cirurgias que existem problemas durante a cirurgia, e o local onde você vai colocar a lente fica mais fragilizado. Essas lentes também podem se deslocar. Quando ela se desloca, ela fica dentro do olho, no humor vítreo, na parte posterior do olho. Então um médico com experiência em retina pode achá-la. É que nem todos os médicos têm experiência em retina, em avaliar o corpo vítreo, em procurar a lente lá dentro. Atrás do globo ocular que fica? E fica atrás da íris. Atrás da íris. Tá? Fica caído lá dentro do gelzinho do vítreo, encostado na retina. Então, às vezes, a pessoa pode passar por ela e não vê-la, por ela estar numa posição mais difícil de identificar. Então, pode ser que a lente se deslocou, pode ser que um segundo médico não tenha visto, pode ser que não tenham posto a lente, também pode.
É que o doutor foi o doutor que entrevistaram, né? Ele Mas falou assim, não foi colocado lente. Isso é questão passiva de julgamento. Sim. Os dois lados vão pedir um outro perito, esse outro perito vai acabar vendo. Então, só que é duro de você tomar partido, né? Todo mundo quer tomar um partido, eles já querem fazer o julgamento ali, aí cada um faz o seu julgamento. Foi ruim. Não, teve os méritos, tinha um monte de gente que não tinha acesso à cirurgia ou tinha uma fila muito grande para fazer essa cirurgia, acabaram sendo operados, mas é claro que tudo que você for fazer na vida, você pode escolher. Tem um gráfico, uma vez que eu acho muito interessante, são três bolas, né? Aí uma bola está preço, na outra bola está rapidez e na outra bola está qualidade. Diz que você não consegue ter preço, qualidade e velocidade. Você pode fazer mais rápido, você pode fazer com qualidade, você pode fazer com mais caro, com qualidade, mas você não consegue os três, barato, com qualidade e rápido. Então, o que aconteceu ali é que era um serviço que tinha uma rapidez maior, mas acabava diminuindo na qualidade. Por quê? Porque era um pacote de cirurgias, eram várias pessoas. Então, realmente, você não consegue manter a qualidade de um serviço particular, que vai operar muito menos gente. Então, é bem diferente uma cirurgia que você faz particular e uma cirurgia que você faz pelo SUS ou numa carreata. Por quê? Porque os materiais usados são diferentes, porque o preço da cirurgia é diferente. A motivação do cirurgião também não deveria ser, mas é. Tá? Eu não faço SUS, então eu não quero dizer que quem faz SUS não tem motivação, mas as motivações podem ser diferentes. Tá? Então, uma pessoa que vai fazer SUS, ele tem que para aquele dia valer a pena, para ele poder abrir o material dele, ele tem que juntar mais de uma cirurgia, né? E já numa cirurgia particular, se tiver uma cirurgia só, a gente faz. Então, é diferente o que faz a cirurgia acontecer. Então, geralmente, as cirurgias de SUS são feitas em pacotes, são feitas em mais de 5 ou 6 pacientes no mesmo dia. Por quê? Para que aquele volume tenha condições de usar o material e de fazer uma cirurgia e de conseguir colocar uma lente pelo preço que o SUS paga. Você é a favor de mutirão? É algo tão delicado assim para entrar em mutirão, não é? É que é complicado. Como assim? Eu sou a favor. Eu era a favor que todo mundo tivesse dinheiro para pagar essa cirurgia e fazer de uma maneira excelente, né? Mas a gente sabe que não é essa a realidade. E que, graças a Deus, a gente tem um SUS que funciona relativamente bem e pode atender a todas essas pessoas. Em outros países, às vezes, essas pessoas não têm acesso. Simplesmente elas não operam. Então, existem países onde a principal causa de cegueira é catarata, que é uma causa de cegueira reversível. Então, assim, a gente conseguiu diminuir bastante essa causa aqui no Brasil através desses multirões, né? Então, acho que quem tem possibilidade poderia evitar diminuir a fila para quem não tem, né? Mas é claro, o SUS não funciona assim. O SUS é para todo mundo. Então não é porque você tem dinheiro, se você quiser fazer pelo SUS, tem todo o direito de fazer pelo SUS. Mas que essa fila aumenta por causa de pessoas que às vezes poderiam estar procurando um serviço e fazer uma coisa com mais qualidade. Não tem como ser a mesma qualidade. Não que ele vai fazer mal feito, de jeito nenhum. Eu tenho certeza que todo médico trabalha com a melhor das intenções. Mas é diferente, não tem como ser a mesma coisa. Eu falo para o paciente aqui no meu consultório que assim, o líquido que a gente usa para colocar dentro do olho, para manter o olho expandido é mais caro, a lente que você coloca lá dentro é mais cara, porque não tem como o SUS pagar pela mesma coisa. Não existe possibilidade, é uma soma matemática. E ninguém vai fazer uma cirurgia para pagar a cirurgia para o paciente. Não existe, né? Quem vai tirar do bolso dele, pagar a cirurgia e ainda vai lá e faz a cirurgia. Não funciona assim. Todo mundo trabalha por uma remuneração. Verdade. E sabendo também que tem muitas pessoas que têm condição, né, de fazer essa cirurgia bonitinha lá, marca com o doutor, só você, né? Então o doutor está ali só para cuidar de você. Não tem que apurar, fazer ali minutinhos, porque já tem uma fila enorme lá esperando. Nunca vai sair. Eu acho, viu, gente? Eu falo isso por mim. Como que vai sair um trabalho de qualidade sabendo que você tem que operar 10 ou 15 pessoas, 20 pessoas num dia? Né? Nesse mutirão, por exemplo. E não é o primeiro mutirão que deu problema. Teve outros mutirões que eu já vi, acompanhei na TV, na internet. Eu gosto de procurar essas coisas sobre saúde e que a gente sabe que deu zebra. Então, tem pessoas que podem pagar a sua cirurgia particular, mas não querem gastar.
então prefere participar de mutirão. E daí acontece o que aconteceu e está acontecendo com muita gente. Como eu falei, é um assunto super delicado, né? Às vezes a intenção é das melhores possíveis, mas é diferente. Ainda mais aqueles mutirões que os pós-operatórios às vezes não podiam ser acompanhados pelos médicos que fizeram a cirurgia, porque eles não eram residentes no local. Era uma complicação toda. Então, assim, conheça o seu médico. Se você tiver a oportunidade de escolher o seu médico, escolha o seu médico. Converse sobre os materiais, se você tiver a oportunidade de fazer isso. A gente sabe que aqui, pelo menos aqui na nossa cidade, tem um pessoal que faz SUS, que faz muito bem. Tem um pessoal que faz muito bem, que a gente vê assim que o paciente fica feliz, os resultados são bons. Só que o atendimento é um pouco mais rápido, a conversa é um pouco menor. E às vezes o paciente não se sente tão satisfeito só porque não entendeu o que aconteceu. Então tem muitos casos também que a pessoa não está feliz porque ela não entendeu o que aconteceu. Porque não deu tempo de conversar com o médico, de entender o que precisava acontecer. Então existem várias variantes aí. Mas só que depois que alguém fala que... aí começa a aparecer tudo que existe de errado e o que não existe também. Então tem muita coisa aí também que não está lá. Eu conheço algumas pessoas que fizeram parte de carreatas, não dessa do Mato Grosso, mas de outras carreatas. E o pessoal era um pessoal bom, que tinha uma boa intenção, sabe? Mas é um serviço para desafogar uma área. E um serviço para desafogar uma área é um serviço que às vezes peca um pouquinho pelo volume em que ele faz. Daí traz as consequências também. Claro, o que você está querendo dizer aqui é que não dá para você comparar. Exatamente. Né? Essas duas qualidades de cirurgias. Realmente não dá para... É completamente diferente o ambiente, o tipo de paciente, o tipo de material, o médico que vai fazer, a paciência que ele tem para fazer, o tempo que ele tem para fazer, o tempo que ele tem para acompanhar o pós-operatório, o tempo que você tem para conversar com o médico, é tudo diferente. É claro, não vai ter nada a ver o resultado de uma com a outra. E tem ainda um porém. Quanto maior o volume, mais problemas podem aparecer. Por quê? Porque se você for fazer 10 mil cirurgias, a gente sabe que uma cirurgia dessas pode dar problema. Para fazer 10 mil cirurgias particulares demora muito tempo. Agora, para fazer 10 mil cirurgias numa carreata, onde 50 médicos operam, então vai aparecer problema naquela carreata. Tem muitos problemas. Por quê? Porque vão operar um volume muito grande. Então, dentro de um volume muito grande... E perigo de contaminação. A contaminação, ela pode ser controlada. O que eu acho que o maior problema nessas cirurgias é o material que dificulta para o médico fazer a cirurgia. Então, quanto melhor o material, mais fácil para eu fazer a cirurgia. Com certeza. Então, eu comparo, que nem eu falo, se você vai viajar, você vai pegar um carro importado, novo, zero, pneu novo, e vai viajar. Pode chover, pode fazer o que for. É muito mais fácil de dirigir. Agora você vai pegar um Fiat 147, 1980, com pneu careca e vai viajar daqui para São Paulo chovendo. Não tem como comparar. Pode ser o Fittipaldi dirigindo lá, o Piquet, o que seja. Vai ser muito difícil para ele. Ele pode chegar lá bem, mas também vai precisar de um pouco de sorte. Então, aí você está comparando esses dois serviços. Realmente é muito mais difícil, porque eles têm um recurso muito mais limitado do que numa clínica particular. Então, é bem diferente. Por melhor que seja o piloto, por melhor que seja o cirurgião, por melhor que seja a intenção, por melhor que seja a capacidade dele. Então, é bem diferente. Bom, doutor, eu vou te deixar à vontade para você, se você quiser deixar um recadinho em cima deste assunto, que depois eu vou passar para um outro assunto. Não, o recado, gente, é assim... Vamos esperar, vai haver um julgamento, nós vamos saber o que aconteceu mesmo nessa carreata. Por enquanto, tem muitas coisas que podem ter acontecido que fazem parte das intercorrências possíveis de uma cirurgia, tá? Tem coisa que talvez não seja, mas isso vai ser investigado, se não for, vai ser punido, vai ser demonstrado, a justiça está aí para isso mesmo. Mas não vamos levar tudo a ferro e fogo, tá? Porque a gente ainda não sabe o julgamento, não sabe o caso. A gente sabe que tem casos realmente que foram, não desses pessoais aí, mas casos antigos que a gente sabe que foi julgados e foram vistos que tiveram erros de esterilização, de outras coisas. Mas aí, por enquanto, que a gente sabe foi só um problema de manejamento do dinheiro, de distribuição do dinheiro, que a gente não sabe se ocorreu ainda ou não, está em julgamento. Então nós vamos esperar a justiça dizer o que houve, daí a gente vai falar, realmente ele fez errado. Ou, não, olha aí, coitado, não tinha feito. Pode ser? Pode ir para os dois lados, né?
Vamos deixar o julgamento aí para a justiça, né? Isso, a gente, por enquanto que a gente sabe, é diferente. Cirurgia particular, cirurgia pelo SUS, não tem como ser igual. Bom, nós vamos falar a respeito de eventos e a fumaça quando acontece um show, a banda começa a tocar, já começa a soltar aquela fumaça toda. Então tem muitas pessoas que trabalham em eventos e reclamam disso. Mas a pessoa que entrou em contato comigo falou assim: Tamires, quando eu vou em evento, eu trabalho muito em evento. Quando começa aquela fumaça, arde demais meus olhos. Pergunta para o doutor Augusto se isso prejudica os olhos. Eu não sei se está ardendo o olho já está prejudicando ou não prejudica, não sei. Doutor, explica. Então, a fumaça que eles usam é o gelo seco. O gelo seco, ele é o dióxido de carbono congelado. Eles congelam o dióxido de carbono. Esse dióxido de carbono congelado, quando entra em contato com água, ele sai do gelo e já vira vapor. Né? Então, você vê aquela nuvenzinha flutuando. Uma nuvenzinha de vapor de dióxido de carbono é o CO2 que a gente expele quando a gente respira. Então, o que ela pode fazer é dar uma falta de ar, porque ela desloca o oxigênio ali e você sente uma falta de ar local. A ardência não era para ocorrer por causa do dióxido de carbono, mas muitas vezes eles misturam uma fragrância no meio, porque o dióxido de carbono não tem cheiro. E ali você vê que aquela fumacinha tem um cheiro. Então, eu acho que dependendo do volume e do produto que foi usado para fazer esse aerosol, para fazer essa fumaça ter cheiro, esse produto é que é o irritante. Ele irrita o olho, provavelmente pelo contato, deve ser algum tipo de aerosol com álcool na fórmula, depende muito do tipo de gelo seco e do tipo de fragrância usada. Deve ser de qualidades também, qualidades. E daí, não é uma coisa só? E daí a irritação pode ocorrer, só que essa irritação normalmente é passageira, mas pode ter gente que tem alergia ao componente dessa fórmula, dessa fragrância, e daí pode ter um probleminha um pouquinho mais grave. Mas normalmente a maior parte dos problemas são por esse contato aí com essa fragrância um pouco mais forte que vem junto com o gelo seco. Não pelo dióxido de carbono em si, que é uma coisa que a gente tem no ar aí o tempo todo. A outra pergunta para a gente finalizar houve uma briga, tá? E o cara levou um soco no olho. Ele falou que não procurou médico porque não aconteceu nada assim de extraordinário. Só que faz 20 e poucos dias e o globo ocular está muito dolorido. É problema? Procura o médico. O oftalmo, tá? Posto de saúde não adianta, precisa de um oftalmologista. E é problema sim, alguma coisa pode ter acontecido. Quando a gente tem uma pancada no olho, quando é um soco é até um pouco menos, porque o soco acaba pegando a órbita e pega menos no olho. Mas quando você faz uma pancada direto com um objeto maior, aqui a gente não tem jogador de golfe, mas nos Estados Unidos tem muito jogador de golfe, quando é uma bola de golfe, ela pode causar destruição da retina imediata. Por causa dessa pancada, o olho, quando você aperta ele diâmetro antero e posterior, a largura dele consegue dobrar de tamanho. E como a gente tem um tapetinho lá dentro que é a retina, essa retina pode se desprender em alguma parte. Então, mesmo com socos pode ocorrer. Além disso, a pancada causa uma inflamação. Do mesmo jeito que ela causa uma inflamação no tecido periorbitário, ela causa uma inflamação dentro do olho. Então, por isso fica a questão dolorida. Por isso essa dor. Provavelmente ele está com uma uveíte por causa desse soco. Tem que ir no oftalmo, gente. Meu Deus, ele espera quarta-feira para fazer a pergunta, espera outra quarta-feira para responder. Não faz isso. Pior que é. Cuidado, gente, não vamos brigar não, viu? Porque pode trazer grandes consequências ou graves consequências para vocês. Bom, eu vou ficando por aqui com o Dr. Augusto Legnani. Qualquer eventualidade, gente, dessas perguntas que foram respondidas hoje, pode passar para mim pelo WhatsApp. Meu telefone está no rodapé do vídeo. Não pense duas vezes. Pode passar e eu vou chegar aqui com o Dr. Augusto, claro, com as perguntas que você deixou para mim. Muito obrigada por ter mandado essas perguntas. Uma boa noite, gente. Procurem o oftalmo. Ele não morde, na maioria das vezes. Nem bronca não vão tomar, mas vão lá. E também, sempre é interessante fazer um check-up. Tem um paciente mesmo, hoje que veio aqui, ele veio porque o olho dele ardeu na hora do almoço, ele acabou vindo e a ardência dele não tinha nada a ver com o problema que a gente achou que era miopia. Então, faz uma revisão. Às vezes você tem um grau ali que te incomoda um pouco, você vai ver, às vezes vai fazer a carteira e não passar, coisa mais comum. É verdade. Se a pessoa tivesse feito um check-up antes, não tinha acontecido. Verdade. Boa noite, gente. Eu fico por aqui. Eu volto na quarta-feira com o Dr. Augusto.